Bom dia, graça e paz. Sou o pastor Darcy Pereira, da Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia, Campinas, São Paulo. E para a nossa reflexão desse dia, eu quero ler na carta conforme Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Leremos até o versículo de número 11. Diz assim a palavra: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tem de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós tiremos proveito desse texto da palavra que nós acabamos de ler. Muito bem, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então Deus começa, Deus termina. Deus não deixa sua obra inacabada. Nós sabemos que, segundo o TCU, que é o Tribunal de Contas da União do nosso país, há pelo menos 38 mil ou mais de 38 mil obras inacabadas no Brasil. São rodovias, ferrovias, aeroportos, escolas, creches, hospitais, obras de saneamento, que dão prejuízo de 89,5 bilhões de reais. Isso são dados de 2018. Então percebam que quantas obras estão inacabadas, dando esse prejuízo de quase 90 bilhões. Muito bem. Deus nunca deixou a sua obra inacabada. Ele começou a fazer o mundo, criar o mundo, e terminou e disse: e viu Deus que tudo era bom, porque Deus começa, Deus termina. É comum observarmos, por exemplo, muitas casas, conforme você anda pelo Brasil afora, muitas casas sem terminar, sem cobertura, sem ser rebocada, sem pintura e assim por diante. É lógico que é uma questão também social, econômica, que impede as pessoas de darem cabo, de terminarem as suas obras. Mas na vida religiosa, na vida cristã, não é assim. Deus inicia e Deus termina. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você nessa oportunidade. Deus começa a obra e Deus termina a sua obra. Eu quero falar para você, nessa oportunidade, sobre 3 aspectos da obra de Cristo na vida da igreja, na sua vida, na minha vida. Primeira etapa da obra foi quando foi iniciada, aquele que começou, diz a palavra, boa obra em vós, a de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a boa obra de Deus foi iniciada com a redenção, isto é, Jesus Cristo foi enviado ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos como pecadores,
o fato de termos pecado contra Deus. Isso nos deixou perdidos e condenados. Nós estávamos condenados sob o pecado, sob a égide do pecado. Então Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para que viesse ao mundo buscar e salvar o pecador. E a obra da redenção, ela começou no coração de Deus, já desde a eternidade. Não foi surpresa para Deus que o homem pecasse, o fato do homem pecar. Tanto que a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus já foi derramado antes da fundação do mundo. Quer dizer, Pedro, quando escreve a sua carta, ele é bem claro em dizer, na sua primeira epístola, e diz o seguinte, que nós fomos redimidos ou resgatados, e diz aqui, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, quer dizer, o fato de Deus ter criado o mundo, de Deus ter criado o ser humano, ter colocado ali no jardim do Éden, não foi surpresa para Deus que os nossos primeiros pais pecassem, porque Deus já sabia de todas essas coisas. Deus sabia que o homem haveria de pecar. Havia essa possibilidade de pecar ou não pecar. E o homem pecou. E com o pecado entrou a morte. E com a morte, nós sabemos que veio a impossibilidade do ser humano, por si só, salvar-se. Então Deus enviou Jesus, porque diz a palavra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, isto é, nossas culpas e pecados. Então Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, isto é, na plenitude do tempo, conforme diz lá em Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para vir a esse mundo, para salvar-nos da condenação do pecado. Então a obra da redenção começou na cruz, isto antes da fundação do mundo, mas ela se tornou uma realidade na cruz. Paulo fala sobre isso quando ele escreve sua carta a Timóteo, a sua primeira epístola. Vejam só o que ele diz. Aliás, na sua segunda epístola, escrita a Timóteo, ele diz o seguinte, que então fala acerca do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, e diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé para as boas obras. E diz assim, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora, quer dizer, antes dos tempos eternos, preste bem atenção nisso, nós fomos salvos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É bom que nós percebamos o que está registrado na palavra, que diz que, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, Deus, de antemão, prevendo que o homem haveria de pecar, que o pecado traria a morte, a separação, e o homem se afastaria de Deus. Então Deus, antes da fundação do mundo, já preparou Jesus Cristo para que viesse ao mundo, nascesse de mulher, para ser o resgatador, para ser o redentor. Então começa a redenção no coração de Deus, antes da fundação do mundo, mas conforme diz o apóstolo Paulo, e manifestada agora. Quer dizer, agora, isto é, no nosso tempo,
pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, porque o grande problema nosso era a morte como consequência do pecado. Então, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, fazendo-se Ele mesmo pecado por nós. Então, Jesus trouxe a nós a vida, porque se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então Ele trouxe a nós a vida, isto é, a vida eterna. E apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele fala justamente sobre isto. Ele fala assim: estas coisas eu vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, há três coisas que já falei numa ocasião diferente sobre o que escreveu o apóstolo João. O livro dele, o Evangelho de João, foi escrito para mostrar que há um Salvador que é Jesus Cristo. Nas suas cartas, ele escreveu, e isto é, no Evangelho de João, e nesse Salvador nós devemos crer em Jesus Cristo para nos livrar da condenação eterna. E nos Evangelhos nós vemos que aqui, por exemplo, capítulo 5, 13, da primeira carta do apóstolo João, ele dizendo que nós em Cristo temos a vida eterna, nós que cremos em Jesus. Então, primeiro, para mostrar quem é o Salvador e crer nesse Salvador, no Evangelho, depois nas suas cartas, mostrar que crendo em Jesus como nosso Salvador, nós temos a vida eterna, e o Apocalipse mostra onde nós passaremos a vida eterna, isto é, nos céus, ao lado do Pai, ao lado do Senhor Jesus, na eternidade. A obra da redenção, que foi o início da nossa salvação, redenção, salvação, ela se deu na cruz. Mas essa obra iniciada por Deus, ela, conforme dissemos e conforme está registrado na palavra, aquele que começou boa obra, estou plenamente certo disto, né, diz o apóstolo Paulo, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aqui nos fala, então, de um período da redenção até a glorificação, o período de santificação. Então vejam que na redenção e glorificação não há a participação humana, mas na santificação, que é um processo, vejam bem, a redenção é um ato só. A glorificação também será um ato só, que é quando da nossa ressurreição, a volta de Jesus e a nossa ressurreição, seremos transformados e assim estaremos para sempre com o Senhor, conforme nos diz a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4. Mas esse período entre a redenção e a glorificação, que é a consumação do ato da salvação, esse período é o período da santificação. Então vejam que a palavra de Deus nos diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, preste bem atenção que o apóstolo Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, você recebe a salvação e você desenvolve a salvação. Você desenvolve através de quê? Através do temor e tremor a Deus, isto é, através de uma vida de santificação. Você precisa, assim como eu, nós precisamos nos colocar diante da palavra em obediência, porque a obediência à palavra nos conduz à santificação. João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra de Deus. Somos santificados também pelo Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 1 de Efésios
diz assim no versículo 12 e em diante, diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que andimão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo de Deus foi nos dado como selo e como penhor. Penhor até o resgate da propriedade. Nós somos propriedades de Cristo. Capítulo 3 e o capítulo 6, especialmente o 6, da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, e diz lá que nós fomos comprados por preço. Então nós pertencemos ao Senhor. Lá em Romanos diz que nós estamos vendidos ao pecado. Então, se estamos vendidos ao pecado, Jesus Cristo nos comprou e pagou o grande preço que foi o seu sangue, conforme nos diz a carta de Paulo aos Colossenses. Então, nós somos comprados e comprados para vivermos tão e unicamente para o Senhor, isto é, para vivermos em santificação ao Senhor. Por isso diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o processo da santificação vai mostrar que nós, de fato, somos filhos de Deus. Isto é, Paulo, melhor dizendo, Pedro, escrevendo a sua carta, diz: sede santos, como eu sou santo. Então Deus quer de nós, ou requer de nós, a santificação, viver para a glória de Deus. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre a parábola dos talentos. Uma pessoa recebeu 5 talentos e quando Jesus voltou, ela entregou mais 5, porque havia desenvolvido mais 5 talentos. Outra pessoa recebeu 2 talentos e ela desenvolveu mais 2 talentos. E o Senhor Jesus disse: bem está, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas depois chega uma terceira pessoa que diz o seguinte: olha, o Senhor havia dado a ela 1 talento. E o que é que ela fez? Sabendo que o Senhor era justo e que o Senhor poderia, se não estivesse com aquele talento em mãos, poderia sofrer as consequências. Então a pessoa o que fez? Não desenvolveu o talento e enterrou. E quando o Senhor voltou, ele disse: mau e negligente servo, fostes infiel no pouco. Então, o que diz a palavra? Que ele seria lançado às trevas, onde haveria o ranger de dentes. Então vejam que Deus nos deu talentos, dons, para nós desenvolvermos. Então a santificação também é algo que nós devemos desenvolver, isto é, nós devemos, conforme o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer o seguinte, capítulo 3, 18, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, existe uma transformação que é dada pelo desenvolvimento. Quanto mais nós nos santificamos, nós nos apegamos ao Senhor, nós nos damos a obediência à sua palavra, então nós vamos desenvolvendo essa salvação com temor e tremor. Então, todos nós devemos passar por esse processo. Então, lembrando bem, redenção é um processo único. Jesus morreu pelos nossos pecados uma única vez. Glorificação,
será um processo único, que haverá no dia da volta de Jesus, a nossa ressurreição e transformação para que tenhamos um corpo para a habitação celestial. Mas a santificação é um processo que depende também de você, da sua obediência à palavra de Deus, porque diz a carta conforme o escritor escreveu aos Hebreus, diz lá que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a santificação é uma mostra de que você está compromissado com o Senhor, com a sua palavra, compromissado com a redenção que você recebeu. Então não foi por acaso que Deus te deu a redenção, mas Ele tem um objetivo claro para que você possa, além de viver e glorificar a Deus, antever ou anteviver a glória eterna através do gozo que cada um de nós encontra na vida com Deus, na vida de submissão à palavra do Senhor. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nesse processo, no qual fazemos parte, possamos ser efetivos, a fim de que Deus seja glorificado em nossas vidas. Só recordando o que nós já falamos, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo, isto é, até a sua volta. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve, estou plenamente certo, quer dizer, plenamente certo de que se Jesus começou, e ele começou essa obra ali na cruz do Calvário, quando ele morreu pelos nossos pecados, ele haverá de completá-la até o dia de Cristo, isto é, até o dia de Cristo, até a volta do Senhor Jesus. Depois vimos sobre a santificação, que é um processo. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo da qual nós participamos. Não participamos da redenção, porque foi um ato de Deus, nós estávamos mortos, portanto, não podíamos iniciar essa salvação. Jesus fez por nós, Deus, o Pai, fez por nós, o Espírito Santo aplicou esta salvação em nossos corações, nosso coração, e nós cremos, e quando cremos, então, a salvação é efetivada. Agora, com relação à santificação, é o processo do qual nós participamos. Mas, por último, em terceiro lugar, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, começou com a redenção, com a santificação e terminará com a glorificação. E eu quero ler alguns textos, alguns versículos que se encontram no capítulo 3 e também no capítulo 4 desta mesma carta de Filipenses, para entendermos um pouco sobre essa questão da glorificação. Então, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: Irmãos, sede-me imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quer dizer, Paulo era modelo, assim como ele imitava Cristo, conforme Evangelho de Coríntios, capítulo 11, 1, o apóstolo Paulo chegou a dizer aos Coríntios o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui ele diz a mesma coisa: irmãos, sede imitadores meu e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia-vos, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, muitas pessoas estavam tendo uma vida sem compromisso com Deus, sem compromisso com a cruz. Aliás, a primeira coisa que o Senhor Jesus nos deu, ao dizer, vinde após mim, e disse, tomai cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a cruz quer dizer o quê? Renúncia. Capítulo 2, no versículo 5 e diante, o apóstolo Paulo escrevendo, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
mas depois disse, pelo que Deus também o exaltou, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, que todo joelho se dobre. Então, um dia, se nós não nos dobramos ainda diante de Jesus, um dia nós nos dobraremos. Confessaremos a Jesus, ou nós confessamos agora que Ele é nosso Senhor, ou confessaremos mais tarde. Então, há pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, e diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quem é de Cristo, busca e pensa nas coisas lá do céu. Capítulo 3 do livro de Colossenses diz claramente isto. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Então, se nós somos de Cristo, devemos pensar nas coisas lá do alto, nas coisas dos céus. E o fato de pensarmos nas coisas dos céus valida o terceiro aspecto, que é a glorificação. Pois diz a palavra, versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, na glorificação, o nosso corpo de humilhação, ele será transformado para nós termos o mesmo corpo de Jesus Cristo. Isto o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Vejam só o que João disse. E diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ele que no caso é Jesus, isto é, manifestar quando da segunda vinda, na volta de Jesus, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós cremos, nós fomos alvos da graça de Deus, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus e nós nos purificamos como Jesus é puro, nós nos santificamos a fim de nós alcançarmos o quê? A glorificação, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o que é o nosso Salvador. Então, o nosso corpo passará pela transformação, seremos transformados para sermos como o corpo de Cristo, o corpo glorificado, o corpo celestial, porque nos aguarda os céus. Então, se nos aguarda os céus, que é a nossa habitação eterna, nós precisamos passar pela glorificação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me assiste, me ouve nesse momento, pense nisso. Deus, ele começou uma grande obra na nossa vida e começou através da morte de Cristo. Jesus veio para nos dar salvação. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, estávamos condenados e Jesus veio para assumir a nossa condenação, para nos dar a salvação. Mas o próprio Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ele nos ajuda na santificação. O Espírito Santo nos ajuda na santificação, ainda que seja um processo, com a nossa participação, pela obediência à palavra, é que nós somos santificados. Nós devemos nos santificar, porque a santificação faz o quê? Ela glorifica ao Senhor. Glorifica o Deus Pai, glorifica o Deus Filho e glorifica o Deus Espírito Santo. A Trindade
excelsa. Então, essa santificação nos prepara, tendo sido nós salvos, nos prepara para a glorificação, isto é, para quando Jesus voltar. E nós então seremos transformados e habitaremos e seremos levados por Jesus para os céus, onde habitaremos para todo sempre. Então, que Deus nos abençoe. Espero que você tenha entendido esse processo do começo ao fim, a obra da redenção, a obra da santificação e a obra da glorificação, porque o que Deus começa, Ele termina, e haverá de terminar no dia da glorificação. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde na sua presença. Amém.